Acho que tá bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. A página que acabamos de ouvir, que a nossa companheira, a nossa irmã, fez a leitura, é uma página que está no final do capítulo 27º, cujo título é Pedi e Obtereis. Allan Kardec, quando elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebia mensagens de espíritos de todas as partes. E ele fazia uma seleção e fazia uma checagem, tirava um texto dele próprio, daquelas situações, e colocava no Evangelho. E ele sempre inseria também algumas participações, como sendo instruções dos espíritos, que ele colocava, como está neste capítulo, no final, a mensagem tal qual foi ditada pelos espíritos, sem interferência sua. Essa é uma das páginas destas. O espírito que trouxe essa mensagem se identificou como sendo V. Monod. Ele nos diz o seguinte: o dever da criatura humana, quando acorda, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma prece. Só que a palavra dever, muitas vezes, nos impõe uma obrigação, um custo, uma pena. E não é assim que nós devemos entender essa palavra dever. É um dever que a gente tem que ter para com Deus, mas com muita alegria no coração. A gente tem que recordar que, quando a gente tem os nossos 18 anos, que arruma uma namorada, nós marca um encontro com ela, nós temos um dever de, naquele horário, estar presente onde nós marcamos aquele encontro. Só que é um dever que a gente vai com o maior prazer do mundo. Você passa, às vezes, o dia todo maquinando. Hoje à noite eu tenho um encontro com a minha namorada. O que eu vou falar com ela? O que será que o assunto que eu terei para tratar com ela? Como que ela vai receber os meus comentários? Porque nós estamos nos conhecendo ainda. Esse é um dever, é uma obrigação, assim como também, quando a gente arruma um trabalho e vai todo feliz cumprir aquele dever, é com essa alegria que nós devemos buscar Deus. É com essa alegria que nós devemos ir ao encontro do Senhor. Tá? Eu procurei assistir a todas as palestras desta maratona, vamos dizer assim, que teve nesse mês, e todas elas sobre a prece. Impossível, portanto, ao meu ver, não deixar de repetir algumas frases dos companheiros que falaram anteriormente. Só que nós vamos tentar fazer uma colocação de uma certa maneira, para ficar bem entendido, para fixar bem os ensinamentos que já foram dados muitas vezes, mas de uma maneira que não fique tão cansativo para vocês. Tá? Bom dizer, o Valentim não falou, mas que é a primeira vez que eu falo para uma plateia tão grande assim, como aqui, e de pessoas tão bem instruídas, conforme a gente tem visto aqui. Eu fui pesquisar a respeito da prece, como é o tema, e que foi o tema desse mês inteiro. Nessas minhas pesquisas, eu achei, por acaso, no YouTube, uma palestra de um confrade nosso, espírita de São Paulo, chamado Luiz Armando Freitas. Pelo que deu para entender, ele é um grande estudioso da vida de Chico Xavier. Ele conta que ele participou muito de reuniões na Casa da Prece em Uberaba, juntamente com Chico, nas épocas áureas, nas épocas que Chico Xavier estava com todo o potencial na psicografia, nos trabalhos. Ele cita que o Chico era meio incansável, que
Quando terminava os trabalhos, muitas vezes, altas horas da noite, o pessoal saía e ia embora, ele ainda continuava no recinto e arrebanhava aqueles amigos mais íntimos para ficarem trocando ideias. Numa dessas reuniões íntimas, diz ele que o assunto discorria sobre a prece, sobre a eficácia da prece. Um levantou dizendo da prece de Cáritas, que era a preferida dele, que era a prece mais bonita que ele conhecia, que era uma verdadeira poesia, e por isso ela tinha uma eficácia muito grande. Outro citou a oração de São Francisco, dizendo que era uma oração, vamos dizer, ecumênica, porque ela é aceita e usada por várias religiões como metas de conduta. Então, e na conversa, um cita uma coisa, outro fala outra, e outro cita outras preces, e alguém cismou de perguntar para o Chico. Ele falou: Chico, e você? Qual a sua prece preferida? E o Chico respondeu: a minha prece preferida é aquela que é dita com o coração, porque se for recitada só com os lábios, lida maquinalmente, decoradas, ela não vai ter valor. Eu prefiro o socorro, meu Deus, na hora do perigo. Essa foi a resposta de Chico Xavier. Então, a gente percebe que, para fazer oração, não tem necessariamente que ficar repetindo frases, repetindo coisas, frases feitas anteriormente, e principalmente em horas marcadas e estipuladas, como se a gente quisesse cumprir aquele compromisso para se ver livre. Eu já ouvi vários e vários amigos dizendo, e aqui não vai nenhuma crítica a ninguém de outras religiões, não vai nenhuma crítica ao catolicismo, a nada. Mas várias pessoas dizem assim: no domingo para mim é sagrado, eu tenho que ir na missa. E eu gosto de ir na missa das 6 horas da manhã, porque depois eu fico com o tempo livre. Eu acho que isso é uma oração que não tem muito valor para Deus. Ele quer ir lá cumprir a obrigação dele, mas sem ter aquele, para poder se ver livre. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que não é assim que se deve agir. Ele diz o seguinte: a prece do cristão, e quando ele está dizendo cristão, ele não está dizendo espírita, ele está dizendo o cristão professe qual seja a religião, que ela deve ser dita desde que o espírito retorna ao corpo. Nós sabemos que quando a gente se recolhe para dormir, o que necessita de repouso é o nosso corpo físico. O espírito não. O espírito se vê liberto do corpo e, mesmo inconsciente, mesmo que ele não tenha lembranças disso quando acorda, ele faz excursões ao mundo espiritual. Não sei se deveria dizer excursões ou incursões, porque ele está liberto do corpo e faz incursões ao mundo espiritual. Nessas incursões, quem fala muito bem disso, com riquíssimos detalhes, é André Luiz. Ele nos narra, na sua obra Nosso Lar, as passagens no mundo espiritual, e principalmente no livro Mensageiros da Luz, ele mostra que os irmãos superiores, os espíritos superiores, fazem palestras, fazem verdadeiros cursos para encarnados no momento do repouso do corpo.
Ele narra com tanto detalhe que ele narra um benfeitor chamado Alexandre, que promove esses cursos e que ele sabe exatamente aqueles espíritos que costumam frequentar todas as noites. Que quando falta um ou outro e não comparece, existe uma equipe espiritual que vem para a Terra procurar essas pessoas e saber o que está acontecendo, por que não compareceram, se tem condições de auxiliar e o que podem fazer para ajudá-lo, para que na próxima noite ele não falte outra vez. Assim como deveria ser feito aqui na Terra, com as crianças que faltam da escola, né? Alguém deveria procurar saber. Antigamente, no meu tempo, tinha. Hoje, acho que não tem. Acho que não tem mais. Então, no momento em que se retorna ao corpo, nós devemos elevar a Deus a nossa oração. Essa oração deve ser, primeiramente, de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que nos tem dado até o presente momento, por tudo de bom que tem acontecido na nossa vida. Devemos também agradecer pelos perigos ao nosso anjo da guarda, por tantos perigos que ele nos livra. Muitos a gente tem conhecimento, muitos a gente sabe que passou por uma situação de perigo, ia receber um mal e conseguimos nos safar. Ou seja, o nosso anjo da guarda estava de prontidão. E Deus é tão bom que Ele dá um anjo da guarda para cada um de nós. Nós estamos falando de anjos. Nós não estamos falando de um guarda-costa qualquer contratado para seguir. Nós estamos falando de seres superiores que nos vigiam diuturnamente. Façam uma ideia do amor que Deus tem por nós, para colocar para cada um uma pessoa tão importante como um anjo, para cuidar de nós. Tem outros perigos que a gente escapa, que a gente nem fica sabendo. A gente passa por situações que a gente, desligado de tudo, nem se apercebe. Então, nesses horários de prece, nós temos que agradecer também pelos perigos que nós escapamos, muitas vezes sem ter conhecimento disso. Devemos agradecer a Deus também pelos males que são nos causados, porque eles nos empurram para o aperfeiçoamento. Tudo o que acontece de mal com a gente ainda tem que elevar a Deus uma prece e dizer: obrigado, meu Deus, com toda humildade, sede bendito porque me mandou essa prova. E obrigado mais uma vez por ter me dado forças para suportá-la. Falando em agradecimento, quantos de nós se lembra de agradecer quando acorda a nossos pais? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Enfim, agradecer aos nossos antepassados, porque cada um deles teve participação nesta nossa oportunidade de reencarnar. Então, nós devemos sempre nos lembrar, e, se possível, todas as vezes dizer aos meus antepassados: eu os amo. Perdoem-me se eu fiz alguma coisa desapercebido na época, que hoje tenho conhecimento. Tem tantas coisas que eu fiz meu pai sofrer, minha mãe sofrer, que se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a saudade que eu tenho hoje, eu nunca teria feito isso. A situação seria bem diferente. Então, por todos nós temos que orar, nós temos que agradecer.
Sem contar que nós, orando pelos nossos antepassados, possivelmente estejamos orando por nós mesmos. Porque nós podemos ser eu posso ser o meu bisavô, eu posso ser o meu tetravô. Então, quando a gente está se lembrando deles, nós estamos também, muitas vezes, pedindo por nós mesmos. Tá? Nós falamos, então, até agora, a respeito de agradecimentos. Nós vamos falar agora, então, um pouquinho de pedir, que já foi amplamente falado. Nós vamos tentar fazer algumas colocações, não sei se diferentes, pelo menos tentando passar a mensagem de uma maneira um pouquinho diferente do que foi colocado. O que é que nós temos que pedir para Deus? Nós temos que pedir para Deus tudo aquilo que é bom para a nossa vida. Quando a gente fala vida, nós não estamos falando encarnação. Se nós formos analisar a vigência dessa encarnação, quantos anos a gente vive em média? A média do brasileiro de vida hoje me parece que está em torno de 73, 72, 73 anos. Mas vamos considerar que tem pessoas que vivem 100 anos. Vamos considerar pelo teto, vamos dizer assim. O que é 100 anos de uma encarnação perto de um espírito milenar que eu sou e um espírito eterno que eu sou? Vocês acham que, se você pedir a Deus coisas que não interessam para o total da sua vida e Ele te negar, vocês acham que Deus está errado? Quantas vezes a pessoa deseja tanto ter um carro novo, aí ele luta, peleja e compra o carro novo. Na semana seguinte, ele bate o carro e joga a sua vida fora. Então, quando as coisas nos são negadas, nós temos que entender por que elas nos foram negadas. Aceitar humildemente os desígnios de Deus, porque Ele conhece, Ele sabe o que é bom para nós. Vocês têm um ditado que vocês devem conhecer, que diz assim, isso desde o meu avô, minha avó já falava isso, meus pais repetiam: a melhor herança que um pai pode deixar para o filho é o estudo, a educação, o conhecimento. Por que eles diziam isso? Que sabedoria tem esse pessoal? Porque ele sabe que isso vai servir para a vida eterna do filho, não somente para essa encarnação. Então, é uma colocação que a gente faz para fazer um comparativo. Se nós, que aqui estamos encarnados, sabemos o que é bom e o que é mal para o nosso filho, quem dirá Deus para determinar para nós o que é melhor? Nós temos uma outra colocação para fazer, que é o seguinte: quando a gente encarna, Deus, na sua bondade infinita, nos dá o direito de esquecer dos nossos problemas passados. Nós, muitas vezes, egoisticamente, eu sempre analiso o meu lado. Eu penso assim: Deus não deixa eu lembrar para eu não olhar no meu irmão e ver um assassino, e ver uma pessoa que me traiu, e ver uma pessoa que me prejudicou no passado.
A maioria das vezes é o contrário. A maioria das vezes, Deus não permite que a gente se lembre do passado para que ninguém fique cutucando o dedo na nossa ferida. Se nós estamos cumprindo pena, não precisa, nós já estamos passando por essa regeneração. Então, Deus é tão bom que Ele não deixa o outro ficar jogando na minha cara que eu já fui o assassino dele, que eu já o prejudiquei, que eu o roubei numa outra encarnação. Então, é uma coisa que nós temos que encarar por este ângulo aí. Com esse esquecimento do passado, nós podemos dizer que nós estamos presentemente num estado temporário de amnésia. Nós estamos em amnésia. Quem está em estado de amnésia não tem condições de solicitar ou nem, não tem condições de decidir o que é bom para ele ou não. Voltando a falar das leis humanas, um sujeito que é rico, que tem uma fortuna imensurável, ele quer fazer um testamento porque ele quer deixar tudo certinho quem vai receber essa herança quando ele desencarnar. Para fazer esse testamento, ele tem que estar na presença do tabelião, ele tem que ter um advogado para redigir o texto, ele tem que ter testemunhas e ele tem que ter um atestado médico de que ele esteja em plenas condições de sanidade mental. Porque se ele não tiver, o testamento não tem validade. Imaginem mais essa colocação. Se as leis humanas não permitem que pessoas que não estejam gozando de plenas faculdades mentais possam escolher o que fazer com a fortuna que ele pensa que é dele, que está nas suas mãos momentaneamente emprestada, mas que ele tem o direito de repassar esse empréstimo. Se ele é proibido porque ele não está gozando de suas plenas qualidades mentais, porque nós, estando no estado de amnésia, achamos que nós temos condições de definir a respeito, de deliberar a respeito do que é bom para nós ou o que não é. Nós temos que aprender a deixar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós e o que não é bom para nós. Nós temos, às vezes, o costume de dizer que Deus não me atende, eu peço e Deus não me atende. Outros dizem, não adianta orar a Deus, Deus não se importa conosco, porque se Ele se importasse conosco, nós não teríamos tantas injustiças, nós não teríamos tantas desavenças, nós não teríamos tanta maldade no mundo, nós seríamos preservados. Nós somos ingratos, muito ingratos, quando dizemos isto. Porque, se nós formos procurar no fundo das nossas consciências, nós vamos sempre achar em nós mesmos o motivo do nosso sofrimento. Isso, sem dúvida nenhuma, nós vamos procurar. Então, este Espírito que nos traz esta mensagem, nos relembra para voltarmos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, que fala das causas atuais das aflições. E
neste capítulo, Causas Atuais das Aflições, ele inicia assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Quer dizer, não existe efeito sem causa. Se eu pegar esse microfone e soltar, ele vai cair. Ele caiu porque eu soltei. Então, tudo na vida, assim, isso é ciência, isso não tem nada a ver com religião, não. Isso não existe efeito sem causa. Tem muitas coisas que nós estamos passando que nós sabemos perfeitamente por que nós estamos sofrendo. Nós sabemos, por exemplo, por que um pai sofre com o filho quando vê ele passar por dificuldades, quando vê ele mexendo com drogas, quando vê o filho sendo preso, por qualquer coisa. Mas se ele for procurar, ele vai ver que houve uma falhazinha. Isso daqui, gente, pelo amor de Deus, eu sei que hoje esse problema está em todas as famílias. Então, não estou pichando ninguém, não estou criticando, só estou dizendo a verdade, que alguma falhazinha houve. E eu garanto para vocês que não foi de Deus, não. Então, ele diz assim, eu vou ler só algumas. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado, ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Estas são algumas, tem inúmeras aqui, eu não vou citar tudo porque não vai dar muito tempo. Mas a maioria das coisas que a gente procura, a gente sabe por que aconteceu aquilo. Agora, existem outras situações. Por exemplo, uma criança que nasce paraplégica. Ele não fez nada, ele é uma criança, ele ainda não errou, ele não cometeu erro nenhum. E por que sofrer? Por que uns nascem perfeitos e outros nascem com problemas mentais, nascem com problemas nos membros, não andam, não falam? Por quê? Só que, se nós formos procurar, nós voltamos um pouquinho, ele está em outra encarnação. Esta é a explicação mais lógica que nós temos. Se você sofre sabendo que você está sofrendo porque você errou, se você não se lembra de ter errado, é porque está na época em que nós não estávamos com essa amnésia de agora. Pode até ter sido em outra amnésia. E nós temos, então, que pensar. O que eu vou falar agora é um pouquinho meio duro, mas a verdade tem que ser dita. Se nós quisermos procurar o motivo dos nossos sofrimentos, não precisa ir muito longe, basta ter um espelho em casa. Esta é uma verdade, é meio doída, mas é verdade. Não é, Valentim? Bom, neste capítulo dos sofrimentos, nós temos, então, que gravar isto. Ninguém paga pelo erro de ninguém. Então, não adianta a gente blasfemar contra Deus e dizer que Deus não nos ajuda. Nós temos que voltar, então, um pouquinho e lembrar que Deus nos dá o que pedimos de acordo
com o que nós merecemos e de acordo com o que nós precisamos. Tá? Jesus nos disse: pedi e obtereis. Só que ele também nos ensinou no Pai Nosso a dizer: seja feita a vossa vontade. Isso é um compromisso que nós estamos assinando com Deus. Porque quando a gente faz o Pai Nosso, cada frase é um compromisso que a gente assume. A gente propõe para Deus: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo o meu amigo, meu companheiro, meu irmão. Isso é um compromisso que eu estou assinando com Deus. E, quando a gente fala, então, seja feita a sua vontade, nós temos que dizer: seja feita a sua vontade, e não a minha, porque eu não sei o que é bom para mim. Eu posso saber o que é bom para mim, achar que sei, nessa encarnação, nesse período muito curtinho da minha vida. Mas para a minha vida total eu não tenho conhecimento disso. Nós falamos até agora sobre agradecimentos, sobre pedidos. Gostaria de falar um pouquinho a respeito de louvar. Isso é uma coisa que sempre me deu uma complicadinha para raciocinar. Licença só um pouquinho, que eu esqueci de um detalhezinho aqui. E pode acontecer algum fato desagradável, que eu esqueci mesmo, agora que eu lembrei. Mas eu sempre fazia uma certa confusão. Eu pensava, todo mundo fala, isso é comum. Todas as palestras que eu peguei para tirar base, para fazer essa minha, fala isso, que tem 3 maneiras de se orar: pedir, agradecer e louvar. E eu confundia um pouquinho. Poxa, mas louvar não é a mesma coisa que agradecer? Foi indo até que eu descobri que não é. Então, vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem fixado o que é louvar. Se vem um artista aqui em Franca, uma pessoa famosa, vou usar mais ou menos um parâmetro com a turma que está presente aqui, porque não adianta eu falar de Luan Santana aqui, que não vai dar ibope. Vamos supor, anuncia-se que vai ter um show do Roberto Carlos, aqui em Franca. Todo mundo vai lá, compra ingresso a um preço caro, fica na fila, aceita as imposições que a equipe dele faz. Se tiver um concurso no rádio para ir visitar o camarim dele, a gente quer participar. A gente quer fazer de tudo para sentar na primeira fila e para vê-lo. O que melhor ainda, para ser vista por ele, né? E a gente fica ali idolatrando aquela pessoa. E, se possível, quer chegar próximo a ele e dizer: Roberto, você é o rei, você embalou minha juventude, as suas canções, que criatividade que você tem, que coisa bonita. Vem aqui, Roberto, eu quero tirar uma fotografia com você. Não é assim? Tá. Mudando um pouquinho o foco. Para quem gosta de pintura, por exemplo, quando vê um quadro de um artista famoso, quando vê um quadro de Van Gogh, eu não sou muito chegado a isso, não, viu? Eu conheço só de nome, tá? Mas vê um quadro bonito de Van Gogh, de Leonardo da Vinci, o mesmo de Portinari, uma estátua de Rodin, a pessoa idolatra aquilo. Quem gosta fica louco com aquilo ali, fica louvando aquele artista, fica idolatrando aquilo. Pois bem, muito justo. Agora, e quando você sai à noite, caminhando, e olha para o céu, e vê as estrelas, e vê a lua? E quando você vai lá para o rancho do Valentim, né? Aí, você chega no rancho, levanta de manhã, e vê o nascer do sol,
e escuta os passarinhos cantando, e olha aquelas montanhas, aquelas coisas mais lindas, não dá vontade de levantar os braços para o céu e dizer: meu Deus, o Senhor é um gênio, que criatividade! O Senhor merece todo o meu carinho, todo o meu amor. Eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço, meu Deus. Eu quero tirar uma fotografia com você para mostrar para todos os meus amigos que eu sou seu amigo, que eu tenho intimidade com você. Porque, meu Deus, foi o Senhor que criou isso tudo. Os artistas copiaram aquilo que o Senhor criou e eles estão sendo idolatrados. Foi o Senhor que criou o mar, foi o Senhor que criou o sol, foi o Senhor que criou as estrelas, foi o Senhor que criou os artistas, foi o Senhor que me criou. Eu quero, Senhor, tirar uma fotografia com o Senhor. Mas essa fotografia, eu quero tirá-la com o Senhor dentro do meu coração. Muito obrigado. Que a paz de Jesus continue com vocês.